Muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, graça e paz. É bom nós estarmos juntos mais uma vez, aqui com o canal Porção Diária da Palavra, oportunidade de nós estarmos recebendo a palavra bendita de Deus ao nosso coração para nos orientar, nos conduzir, nos auxiliar na nossa vida, em meio às muitas dinâmicas, situações que todos nós nos envolvemos. Na verdade, ao longo de um dia, nós temos que tomar diversas decisões, fazermos escolhas na nossa caminhada, e seja no âmbito da família, do trabalho, da sociedade, no dia a dia, nós temos muitos desafios. E hoje eu quero então compartilhar com você a palavra de Deus bendita, palavra de Deus que é inspirada, palavra de Deus é divina, palavra de Deus é inerrante, e a palavra de Deus é absoluta. Então, essa palavra extraordinária, que deve moldar, mudar, transformar a nossa vida, eu quero então ler com você hoje o texto que está no Salmo 56. E assim está escrito, versos 3, 4, 10 a 13. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Este salmo está alinhado com o Salmo 34 e também com o texto de 1 Samuel, quando nós temos ali a realidade de Davi fugindo de Saul. Ele foge de Saul, ele vai se esconder na cidade lá de Gate, o rei Aquis. E é importante nós sabermos, ele vai para uma cidade dos filisteus, e sabemos muito bem, Davi ele mata o gigante Golias, então, que era um grande, valente soldado filisteu, e ele vai se refugiar justamente numa cidade dos filisteus. Podemos ver a incoerência, quando muitas vezes nós somos tomados pelo medo, pelo pavor, quando nós ficamos desesperados. Nós tomamos decisões que são equivocadas, contraditórias. Achamos que estamos fazendo a coisa certa e, de repente, estamos completamente enganados. Davi foi para a região lá, a cidade dos filisteus. De repente, ele ficou, então, preso, aprisionado naquela situação. Os adversários, inimigos, então, estão ali com ele. E, nesse contexto, ele apresenta toda a sua realidade humana. Enquanto ele era um homem, um jovem, valente, lutou com o leão, com o urso, venceu o gigante Golias, era um guerreiro. Mas agora nós vemos a realidade humana na sua concepção de fragilidade. Davi está com medo. E então, se nós temos aqui este salmo, podemos entender que ele foi primeiro escrito antes do 34, aqui nós vemos ele apresentando a sua necessidade, a sua carência, quando ele fala do seu medo, quando ele está preocupado com o que vai acontecer com ele, e então ele diz de forma específica, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Então, os versículos iniciais vão apresentar essa realidade, ele pedindo auxílio, ajuda, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, para que pudesse, então, ter condições de resolver aquela situação. Ele clama a Deus, ele ora, ele busca. O Salmo 34 vai retratar já a resposta da sua oração e do seu clamor. Aqui está ainda o pedido de ajuda. Mas está de forma bem específica, quando ele fala a respeito de ter medo, de estar preocupado, e isso acontece com todos nós. Nós também ficamos com medo. Muitas vezes nós não sabemos como enfrentar situações, sejam elas em relação à nossa família,
a questão de enfermidade, a questão do desemprego, a falta de recursos, né? Então, nós também temos preocupações diante de calamidades, diante de uma tragédia, né? Diante de mudanças drásticas na sociedade, e nós vamos ficando preocupados. E, de repente, Senhor, o que vai acontecer? Como é que vai ser, Senhor? Não é? Então, Davi está mostrando para nós: quando eu ficar com medo, confiarei em Ti. Quando eu ficar com medo, confiarei em Ti. Veja que é importante, não é, para nós esta realidade, essa declaração, porque o sentimento de Davi, aquela realidade humana, é a mesma minha e sua. Nós também enfrentamos momentos assim. E precisamos também, da mesma forma, agir pela fé. Aqui nós temos o resultado, a vitória, né? Davi, ele venceu porque ele demonstrou fé, a fé inabalável no agir de Deus. Podemos pensar quantos homens que estão relatados naquela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, e ali nós vamos vendo pela fé, pela fé, pela fé. Então, a maneira como ao longo dos séculos os servos de Deus se posicionaram e eles venceram seus medos, suas preocupações, os seus desafios pela fé. Então, é um convite para mim e para você, né? Porque está dizendo a realidade aqui: hei de confiar em Ti, e ele vai declarar, né? Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que o homem mortal pode me fazer? Na segunda parte, como refrão, né, repetindo as palavras, ele vai dizer: o que o ser humano, né, o mortal, simples mortal, ele pode fazer comigo? Na verdade, ele vai reafirmar, não é? Eu confio no Senhor, não é? Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, aqui é o exercício da fé, em que eu e você somos convidados hoje para nós, mais uma vez, declararmos: confiamos em Deus, confiamos em Deus, confiamos em Deus. Cantamos tanto isso, né? A respeito da nossa fé, né? De que nós não temos o tremor, né? Nós não ficamos apavorados, desesperados. Pelo contrário, nós temos medo, receio, preocupações, mas nós lançamos tudo isso sobre Deus, demonstramos a nossa fé, prosseguimos e vencemos. Mas o texto termina com a exaltação. Aqui o texto vai declarar para nós, né, que Davi, então ele diz: em Deus, cuja palavra eu exalto. Novamente ele diz: o Senhor, cuja palavra eu louvo. E então ele engrandece, ele reconhece, e ele então exalta o nome do Senhor. Mas ele assume compromisso de ação de graças, ele reconhece: a minha alma foi poupada da morte pelo Senhor. O Senhor que me livrou, o Senhor que me guardou, o Senhor que me protegeu. Ele termina o salmo dessa forma: para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Assim como o Senhor livrou também tantos servos ao longo da história, assim como o Senhor tem livrado hoje, talvez nesta manhã, nesse dia, talvez à noite você está me ouvindo, você esteja precisando de livramento, de fortalecimento, de auxílio, de ajuda, de apoio, de encorajamento. E então, através da experiência do rei Davi, eu e você também somos assim encorajados. Quando eu estiver com medo, hei de confiar em Ti. Guarda no seu coração, resista na sua mente. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. E que você saiba que ninguém pode fazer nada com você que não tenha a permissão de Deus e que seja algo para a glória de Deus, para o crescimento seu e para a sua edificação espiritual. Creia nisso. Que Deus te abençoe e junto com você toda a sua família. Quero convidar você para lançar sobre o Senhor questões que você tem hoje. Talvez você tenha queixas, talvez você tenha decisões importantes, talvez você esteja precisando de socorro, de alento, de refúgio, de acolhimento.
Talvez você nesta manhã, o seu coração está transbordando de gratidão, benefícios alcançados. Então, juntos vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos pela noite que tivemos, pela manhã que o Senhor nos permite desfrutar. Pedimos, ó Deus, que receba nosso louvor, a nossa adoração, nossa gratidão. Também, ó Deus, nós queremos, assim como o rei Davi, que também, ó Deus, teve medo, também teve preocupação, também, ó Deus, passou por momentos adversos, também, ó Deus, ele enfrentou suas limitações, mas ele confiou no Senhor. Assim como nesta manhã, neste dia, nós também declaramos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor. O Senhor tem todo o poder, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está presente na nossa vida, o Senhor é fiel, o Senhor é imutável, ó Deus, o Senhor é eterno e o Senhor cuida de nós. Eu quero pedir, Senhor, que abençoe tantos quantos, ó Deus, estão precisando de agir do Senhor de forma poderosa. Ó Deus, que o Senhor esteja realizando milagres nesse dia. Deus, que o Senhor esteja dando libertação. Que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando do teu povo, Deus, a tua igreja, meus irmãos. Eu oro por eles, ó Deus, eu intercedo por eles. E eu peço, ó Deus, tudo isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, um dia de paz e até amanhã, se Deus permitir.